sempre e agora de maneira diferente. Decidimos que seremos sempre amigos agora? para cuidar do nosso maior bem. Nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos 3 filhos. Nós não estamos juntos como casal. Nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos. Uma família linda. Vivemos isso intensamente. Nos aproximamos, descobrimos a alegria, cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Nossa. Somos humanos e estamos... Como é que é? E estaremos sempre em busca da felicidade plena. Gente. A mesma que um dia vivemos. Estamos em paz, prontos para cuidar dos frutos do nosso amor. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Amamos vocês e tudo o que representam. Que Deus abençoe a nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente. Zé Felipe e Virgínia. Nossa, 15 minutos, fofoca quentíssima. Eu não sei, eu acho que já vai ser pauta quando a gente for quinta-feira no Pânico. Cara, agora eu quero opinião. Eu não sei se o engenheiro Léo ele acompanha, eu quero a opinião do Júnior, que o Júnior ele... Eu não conheço famoso. O Júnior ele sabe de tudo e ele sempre tem uma boa hipótese. O que aconteceu? Na sua opinião, supostamente. Ah, o Zé Felipe é beta, né? Sempre foi, né? Peraí, vamos lá. O que especificamente isso quer dizer, pra gente definir aqui? O Zé Felipe... Vamos falar a verdade? Porque quando você fala isso, me vem uma coisa ruim na cabeça. Então, o Zé Felipe, ele tem... A personalidade dele hoje é uma sombra da Virgínia. É a sombra da Virgínia. Entendeu? A Virgínia tem vídeo dela falando do quanto ela por exemplo, influenciou na carreira musical dele. Entendeu? Os hits que ele soltou recentemente, essas músicas e tal, tem ela dançando nos clipes, tem ela falando sobre a produção, tem tudo, entendeu? Então o Zé Felipe, ele é uma sombra do... Só que, e aí que tá, quando você tem essa relação, muitas vezes onde a mulher tem mais poder e protagonismo do que o homem, ali vira uma relação que deixa de ser uma relação de casal e passa a ser uma relação de muita... de caráter profissional. Mas isso caracteriza o beta? É óbvio. Porque, por exemplo, o caso da Ana Hickman. Então o marido dela era um beta? O caso da Ana Hickman tem um pouquinho de diferença, que é o seguinte, ele não tinha o comportamento do beta. Sim, porque ele não é um cara beta. Não é. Ele não tinha o comportamento beta, mas até um determinado momento. Mas peraí, mas isso não é uma coisa inteligente? Tá? De novo, com todo respeito à namorada da Bianquinha. Vamos supor, eu tô namorando a Bianquinha. Aí ela fica um sucesso. Aí a gente casou e a gente quer ter uma família pra vida toda. Tá? E aí ela tá fazendo o maior sucesso. Aí eu falo assim, pô, é mais inteligente pra gente ganhar dinheiro, eu largar minhas coisas e eu focar em você. Aí eu sou um beta se eu fizer isso? Vou te falar honestamente, sendo beta ou não, como mulher, você passa de alguma forma, diminui um pouco a sua admiração pelo outro homem. No caso, o Zé Felipe, ele é verdade. Não, porque, pô, você... Mas tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Quer dizer que o homem tem que ganhar mais que a mulher. Se a mulher dominar o homem, ela vai desprezá-lo. Não é dominar. Não é dominar. É dominar. Não, claro que não. Você vai trabalhar, por exemplo, você... aliás, pode ser a pessoa até que vai decidir tudo. Só que se ela tem uma carreira que tá ganhando mais, eu vou assim, vou largar minhas coisas, por exemplo, e vou trabalhar na sua carreira. Inclusive, pode ser a pessoa que toma as decisões. Inclusive, então, que traz mais recursos. Isso não é dominar. Mas isso é a parte do homem, fazer a decisão e trazer mais recursos. Infelizmente, isso foi uma coisa que eu aprendi com a Red Pill. Se eu tô fazendo isso, eu que tô tomando as decisões da sua carreira. Inclusive, eu faço você ganhar mais. Mas quem é o... Não, você é a pessoa que aparece. Se você controlar até pode ser, mas aqui nesse caso, pra mim é muito nítido. Desde quando ela começou, ele sempre foi meio bobinho. Ela muito mais empresária. Ele emocionado. Eu acho que vocês estão sendo muito machistas. empresária. Cara, você eu tá falando demais, fica aqui. Não, Léo, mas isso aí é uma coisa interessante. A primeira vez que eu vim com o Júnior, no primeiro eu até falei. Eu falei, mano, esse Redcast é um lugar de tudo machista, não sei o quê. Tá falando que a mulher, ela se ganhar mais, ela não vai ser feliz, ela não vai... E no fundo, depois, com a conversa da minha mãe, dos meus relacionamentos... Eu falei, porra, o Júnior tava certo. Então é melhor você ganhar menos, você ter uma vida com qualidade pior financeiramente, mas o homem dominar. Não é que é melhor. Eu tô dizendo que é o seguinte. Exatamente. Existe melhor pro relacionamento. A relação partindo do homem para a mulher
depende do homem se sentir atraído pela mulher, certo? Isso. E aí o homem, pra se sentir atraído, ele tem que ter... a mulher tem que respeitar esse homem, a mulher tem que ser atraente fisicamente pra esse homem, entre outras coisas. Pra mulher se sentir atraída para o homem, a mulher precisa admirar esse homem. E a mulher não consegue admirar aquele cara que tá abaixo. Acabou, velho! Por isso que uma mulher bem-sucedida vai se ferrar pra conseguir alguém. Eu não consigo ver o marido da Ana Hickman como um beta. Mas ele não era. O problema foi quando aconteceu a história do casamento da Ana Hickman. Começa a dar ruim em 2017, quando eles têm problemas financeiros. Ele começa depois a ter o lado dele de empresário, de marcas e franquias, não dá certo. Mas a grana vinha por ela. Sim. Mas ele administrava e tocava o negócio e multiplicava isso. E é esse o exemplo que eu tô dando. Mas então, até 2017 eles estavam bem. Gente, mas... De 2017 pra frente... Você acha que ela não saía com aquele cara lá? Não, até 2017 tava tudo bem. É de 2017 pra frente, Felipe, que é só tiro, porrada de bomba e tragédia. Eu posso pensar numa coisa nada a ver, que talvez eu esteja super errada. Isso aqui for só uma cortina de fumaça que ela tá tomando hate. Agora é o seguinte, se isso daí é engajamento, se é propaganda, se porque ela perdeu daqui 2 dias eles voltarem também, não sei. Ela perdeu, eu tava vendo, ela perdeu mais de quase 1 milhão de seguidores. Depois da bomba lá da CPI, não sei o que lá. E aí, mas mesmo assim, os vídeos que ela postava, o tempo todo ela tava com ele, tipo, beijando ele à noite e tal. É estranho mesmo. É estranho ser do nada. Agora que eu me toquei quem era, eu não tava me tocando quem era. Então, talvez seja só pra engajamento, gente. Só pra agora a gente passar a gostar polêmica. dela. A humanizar mas as pessoas hatearam ela por causa da CPI? Muito. Muito. Porque ela foi como testemunha, e aí ela pegou... Ela não foi como... Ela foi como testemunha, não foi como investigada. E aí, assim, é um problema meio sério, e ela falou meio como sonsa. Então, assim, eu acho que a pior parte do caso dela é que ela admitiu que ela jogava com uma conta de demonstração. E aí, uma conta de demonstração é tipo, como que você influencia a pessoa a jogar se você mesmo não joga? E uma coisa que eu já falei lá atrás... É propaganda enganosa. Que eu até já vi gente repetindo, que ela falou assim, o meu contrato, pode ver, eu não ganho em cima das perdas das pessoas. Sempre vai ganhar em cima das perdas. Eu ganho em cima do lucro. Mas o lucro não é igual às perdas. Né? Então, isso daí foi até uma ignorância. Sempre você vai ganhar em cima das perdas. É lógico. Toda vez que você vai numa casa de apostas, mesmo que você seja o jogador, ninguém pensa nisso. Mas o jogador também ganha o dinheiro das perdas. Mas aquela pessoa também ganha o dinheiro, porque todo o dinheiro lá é das perdas. Mas você acha que o problema foi ela em si, o que ela falou em si, ou o problema foi os vídeos do Felca em relação a ela? O Felca acabou com o casamento do Zé Felipe com a Virgínia? Caraca, mano. Eu acho... ele vai ficar bravo porque ele odeia esse podcast. Felca. Ele odeia esse brincadeira. podcast. Não, eu não conheço ele. Mas eu tô achando que foi isso, mano. O Felca é a raiz de tudo. Porque todos os vídeos que eu vi... Porque ninguém ele tava acabou comigo ela. e agora acabou com a Virgínia. Ele odeia a loira.